que está nos visitando, se tiver alguém nos visitando nessa noite. Dizer que é uma alegria tremenda estar nessa noite reunido com vocês para cultuar ao Senhor. Queria encorajar você, caso você esteja nos visitando pela primeira vez, encorajar você a, no final desse culto, passar ali no balcão de conexão, retirar um presente que a Igreja do Redentor tem para você. Ontem nós tivemos a nossa noite de ação de graças, então quem esteve presente, meu agradecimento pelo privilégio da gente estar junto, não só orando, agradecendo, ouvindo a palavra de Deus no que diz respeito à gratidão. O pastor Eduardo esteve trazendo a reflexão bíblica para nós ontem, mas também compartilhando da mesa. Durante o jantar houveram alguns imprevistos por conta do tempo, a gente decidiu fazer no gramado e ficou tudo muito bonito, mas começou a chover um pouquinho, a gente teve que entrar, mas ainda assim, nada disso foi capaz de tirar a alegria, a beleza e o privilégio de estarmos juntos compartilhando o pão. E eu louvo a Deus pela Igreja do Redentor ser uma igreja que gosta de se reunir ao entorno da mesa, de se reunir para compartilhar o pão. Mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio a todos os problemas que a gente possa enfrentar, nós entendemos que a Igreja de Cristo é local de partilha, de sentar à mesa, de comunhão. E eu louvo a Deus por isso, por sermos uma igreja que gosta de se assentar à mesa e partilhar tempos de comunhão. Fizemos isso pouco tempo atrás no Dia da Família, fizemos ontem na nossa noite de ação de graça, que é uma das noites mais tradicionais da nossa igreja, e faremos novamente no dia 31, tá? Nós vamos ter aqui o nosso culto de ação de graças mais uma vez pelo ano de 2024, e certamente usaremos essa oportunidade para mais uma vez partilhar o pão, partilhar a mesa, estar juntos em comunhão. Como fazemos todo domingo, antes do culto, às 18 horas também, de alguma forma, no nosso café. Hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens que nós demos como título Detox. Essa série ela teve como objetivo falar sobre a importância de desintoxicar o coração à luz do texto de Provérbios 6, 16 a 19, que diz: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta. Em algumas versões vai dizer: uma 7ª ele abomina. Verso 17: os olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª é o que semeia discórdia entre os irmãos. Então nós passamos, ao longo das últimas semanas, nesses 7 vícios do coração, que nos afetam, que destroem os nossos relacionamentos, que afetam aquilo que é muito precioso aos olhos do Senhor, porque foi conquistado por Jesus Cristo na cruz, que é a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa relação com o outro. O pecado afetou a nossa vida, de forma que não somente a nossa relação com o Criador, não só a nossa relação com Deus foi afetada, mas a nossa relação com a criação, a nossa relação com o próximo e até mesmo a nossa relação conosco, a nossa relação, a forma como nós lidamos com o nosso corpo, com a nossa própria vida. O pecado, ele destruiu essas ordens relacionais, mas o Evangelho redime isso. E é interessante que no texto de Provérbios 6, 16 a 19, o autor ele nos exorta em relação a questões as quais o Senhor odeia. É interessante porque, ao longo da palavra de Deus, nós vemos o Senhor ele se apresentando como um Deus que ama. E, de fato, Deus ele é amor. Esse é um atributo fundamental do ser de Deus, o amor. Mas sendo um Deus justo, um Deus que ama, há questões também que ele odeia. Há questões em que ele se opõe. Deus ama a justiça.
e ele se opõe à maldade. Deus ama os humildes e se opõe aos orgulhosos. Deus amou a sua igreja de tal maneira que enviou o seu Filho. Logo, ele odeia tudo aquilo que se opõe à união que temos em Cristo Jesus, a partir daquilo que ele fez na cruz por nós. E nós estamos encerrando essa série que, ao longo dessas semanas, nós falamos sobre essa lista de coisas que o Senhor odeia. E todas elas giram em torno do interior do coração do homem. É interessante também que esse texto de Provérbios, semelhante a outros textos da palavra de Deus, que trazem esse elemento numérico. E aqui, mais uma vez, a palavra de Deus traz 7 coisas. Tendo essa lista, a representação, de alguma forma, a totalidade dos pecados do coração contra o próximo. Por exemplo, Apocalipse 2 e 3, nós vemos as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 cartas, elas não são cartas específicas somente àquelas igrejas, mas representam ali, na sua totalidade, um diagnóstico sobre toda a igreja de Cristo, em todo o tempo, de todas as épocas e em todos os lugares. Esses 7 pecados do coração, de certa forma, também apontam para a totalidade do coração do homem em descompasso, em desordem, na sua relação com o outro. Esse texto é uma exortação para mim e para você, na forma como nós devemos guardar o nosso coração em relação a tudo aquilo que afeta a nossa relação com os nossos irmãos. E o quanto Deus se importa com isso. O Senhor, em seu caráter relacional, ele está ativamente, ele se importa ativamente na nossa relação um com o outro. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, ele eleva esse padrão quando ele vai falar a respeito da lei. E ele diz que a lei de Deus, ela se resume a 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O Senhor Jesus fala também, lá em João, que nós seremos conhecidos como os seus discípulos a partir da forma como nós amamos uns aos outros. O Senhor Jesus, ele, de alguma forma, ele aperta a lei quando ele diz: a lei diz, não matarás, mas eu lhes digo que se tão somente odiar o seu irmão, já transgrediu essa lei, já cometeu assassinato. Logo, o amor ao próximo é a evidência de uma vida transformada, é a evidência de uma vida que realmente teve um encontro com Jesus Cristo. Ao chegarmos nesse último pecado, o que nós vemos é que esse 7º pecado representa, de alguma forma, a totalidade de todos os outros pecados listados anteriormente. O que semeia discórdia é o elemento culminante, é o desejo de ruptura, é a luta contra o outro, é a hostilidade que resume todos os outros vícios listados nos versículos 16 a 19. Esse 7º e último pecado, no qual a palavra de Deus diz que a sua alma detesta, em algumas versões ele abomina, define o perverso e também explica o julgamento de Deus para aqueles que se portam, que agem dessa maneira. Semear discórdia passa por alimentar o conflito e promover aquilo que nós popularmente chamamos de fofoca. Não é à toa que a fofoca é colocada por último, porque ela é classificada como algo que a alma do Senhor detesta ou abomina.
De certa forma, esse pecado é um conjunto de todas as outras coisas. Porque ela nasce primeiramente de olhos cheios de orgulho. Olhos cheios de orgulho é nada mais, nada menos do que uma soberba moral, social ou espiritual, onde aquele que fala mal do outro se julga superior e se acha no direito de falar depreciativamente de quem é o alvo da fofoca. A fofoca também nasce da língua mentirosa, porque de alguma forma ela vai proferir inverdades sobre alguém. A fofoca, de alguma forma, também é uma forma de derramar sangue de inocente. Porque a fofoca fere, mata, e às vezes se torna a arma mais fácil para aqueles que querem ferir, aqueles que desejam matar, mas não podem ou não têm coragem de atentar contra a vida de alguém. Nasce de um coração que traça planos perversos, porque não existe fofoca bem intencionada. A Bíblia fala que o coração, que a boca, diz aquilo que o coração está cheio. Logo, quando falamos negativamente, estamos expondo aquilo que há de negativo dentro do nosso coração. A fofoca, de alguma forma, ela é fruto de pés que se apressam para fazer o mal. Porque a fofoca, por si só, é um ato de maldade. E é lógico que a fofoca também não deixa de ser um falso testemunho sobre alguém. Porque se trata ou de uma mentira ou uma verdade manipulada sobre alguém. E esse pecado, ele se apresenta muitas vezes de forma sorrateira. Ele entra nas nossas conversas, por vezes disfarçado de preocupação, de curiosidade e até mesmo de uma falsa piedade. Mas esse pecado carrega consigo um poder destrutivo enorme. Tanto que Deus classifica como algo abominável. Algo que ele detesta. No entanto, como um pecado tão grave, que o nosso Deus abomina, pode ser tratado com tanta leveza entre nós, discípulos de Jesus. Por isso eu gostaria de refletir com vocês, à luz da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 16. Um texto em que a palavra de Deus nos fala a respeito disso. Mateus 11, do versículo 16 a 24. Vamos nos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus? Mateus 11, de 16 a 24. A palavra de Deus diz assim: mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Entoamos lamentações, mas vocês não pranteiam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês.
E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Pois será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Em Mateus 11, de 16 a 24, Jesus critica a geração contemporânea, aquela geração, pela sua inconsistência, pela sua resistência à mensagem divina. E Jesus compara aquela geração a crianças que, insatisfeitas, rejeitam tanto celebrações alegres quanto lamentações. E Jesus faz essa metáfora ilustrando a obstinação do povo em não aceitar a verdade. Independente da forma como a verdade é apresentada, Jesus está aqui censurando, repreendendo aquelas pessoas que a rejeitavam, mesmo diante de tantas evidências, mesmo diante dos milagres. E Jesus faz essa metáfora ilustrando a obstinação do povo. A obstinação daquele povo em não aceitar a verdade. Ele fala sobre João Batista, com seu estilo de vida um pouco diferente. E a partir disso, é acusado de ser um endemoniado. Jesus, que se associava com pessoas comuns, foi chamado de glutão e beberrão, simplesmente porque estava disposto a se assentar com pecadores, a partilhar o pão com eles, a fim de trazer transformação. E é interessante que Jesus está falando que essa postura daquelas pessoas, essas reações, demonstravam uma resistência deliberada a crerem no Evangelho. E é interessante que Jesus, ele prossegue repreendendo as cidades onde ele realizou a maioria dos seus milagres, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E ele repreende aquelas 3 cidades por eles não se arrependerem. Apesar das evidências claras do seu poder, aquelas cidades, na sua maioria, estavam endurecidas em receber a verdade. E Jesus traz uma mensagem muito forte ao falar que se eles não se arrependerem, apesar das evidências, no dia do juízo, ele seria mais tolerante com cidades pagãs como Tiro, Sidom e até mesmo Sodoma, do que aquelas que testemunharam suas obras e ainda assim permaneceram impenitentes. Essa passagem enfatiza para nós a gravidade da incredulidade diante da revelação divina, mas fala também sobre a severidade do julgamento para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus, mesmo tendo acesso, mesmo contemplando as obras maravilhosas que ele realizou e ainda tem realizado. Teologicamente, essa passagem destaca a responsabilidade que acompanha a revelação divina. A responsabilidade que nós temos diante do fato em que conhecemos a palavra de Deus. Aqueles que recebem mais luz são chamados a uma responsabilidade maior, a uma resposta correspondente ao fato de que foram iluminados. A rejeição consciente a essa responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus resulta em um julgamento mais severo por parte de Deus. É interessante que, historicamente, as cidades mencionadas por Jesus eram centros significativos na Galileia. A menção de Tiro, Sidom e Sodoma, conhecidas por sua impiedade,
serve para intensificar a seriedade da advertência de Jesus. Culturalmente, a comparação com crianças brincando nas praças reflete para aquele povo práticas comuns da época por parte daquelas crianças, tornando a mensagem de Jesus clara e acessível para aqueles ouvintes. E o que essa passagem a respeito de Jesus, registrada em Mateus 11, tem a ver com o tema central da nossa mensagem de hoje sobre aquele que semeia discórdias? A impenitência daqueles que são advertidos por Jesus é manifesta através da maledicência, indicando para nós aquilo que o sábio escreve lá em Provérbios, que a alma do Senhor detesta aqueles que semeiam discórdias. Porque a maledicência é um traço de um coração impenitente. Um coração em que falta arrependimento. E olhando para esse texto e para a repreensão de Jesus, o primeiro aspecto que nós podemos observar é que a fofoca está ligada diretamente à imaturidade espiritual. A fofoca está ligada diretamente à imaturidade espiritual. Jesus descreve sua geração como crianças, que mesmo em um ambiente preparado para elas, não conseguem se alegrar nem lamentar no momento apropriado. Ele usa uma metáfora simples, brincadeiras infantis que as crianças reclamam porque nada as agrada. Pessoas que estão insatisfeitas o tempo todo. Assim, ele revela a raiz do problema da maledicência, a imaturidade espiritual. A maledicência é fruto da imaturidade. Ela surge em corações que não cresceram na graça e no conhecimento do Senhor. Como crianças que brincam, que brigam em um parquinho, que estão em um ambiente perfeito, em um local favorável, e ainda assim não conseguem se alegrar. Ainda assim insistem em reclamar. Pessoas imaturas usam palavras para ferir, para manipular, para criar conflitos. Ao invés de edificar em suas conversas, trazem desunião e atrapalham sempre a comunhão. O que o Senhor Jesus está falando para nós é que quanto mais amadurecemos espiritualmente, mais satisfeitos em Deus nós somos. E quanto mais satisfeitos em Deus nós somos, menos nós reclamamos. Sim, a reclamação é um pecado terrível. Lá no livro de Números, no capítulo 11, nós vemos o Senhor repreendendo e até mesmo punindo o seu povo de forma muito severa por conta do pecado da reclamação. Um pecado que por vezes nós toleramos. Pastor Renan Dias, em seu livro Os Pecados do Deserto e o Triunfo da Graça, que é escrito baseado justamente a partir de Números 11, sobre 4 pecados como crítica, reclamação, entre outros. E o povo foi profundamente castigado por isso. Ele diz que a reclamação alimenta a nossa natureza pecaminosa, porque ela libera energia emocional negativa de modo a propiciar alívio momentâneo em meio a uma situação que nos traz frustração. Da mesma forma, a crítica. Eu não estou falando, e o pastor Renan, no seu livro que eu estou citando, ele não se refere a ter um espírito, um senso crítico em relação às questões
a um olhar crítico em relação às coisas, mas pessoas que desenvolvem um espírito crítico, muito mais do que ter um senso crítico. Isso nasce de corações que se acham superiores. E todos aqueles que desenvolvem isso, que têm como marca na sua vida a reclamação, um espírito crítico, elas se afastam das pessoas porque isso nasce de um sentimento de superioridade. E todo mundo que desenvolve um sentimento de superioridade em relação aos outros, automaticamente os outros se afastam dela. Porque ninguém aguenta viver com alguém que tem um espírito crítico o tempo todo. E isso é fruto de imaturidade espiritual. A imaturidade espiritual nos traz a dificuldade em aceitar a diferença. João Batista, ele veio com um estilo de vida diferente dos demais. E qual foi o julgamento que ele recebeu? Ele foi criticado como alguém que era possesso por demônios. Jesus, ele tinha um estilo de vida mais acessível. Ele se sentava à mesa com aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Ele partilhava o pão, ele partilhava o vinho. E ele foi acusado de glutão e de beberrão. A geração daquela época era incapaz de discernir as obras de Deus. E a partir disso usavam a língua para atacar aquilo que eles não compreendiam. E por vezes nós agimos de forma muito parecida. Quantas vezes nós não agimos da mesma forma? Da mesma forma, somos imaturos e tendemos à reclamação e à crítica o tempo todo. Nada está bom. Estamos constantemente insatisfeitos. E pior, assim como a geração incrédula daquela época, nós também, por vezes, usamos a língua para atacar aquilo que nós não compreendemos. Não damos o benefício da dúvida aos nossos irmãos diante de situações em que nós não sabemos todas as coisas, não conhecemos todos os fatos. Às vezes emitimos opiniões sobre questões que não nos diz respeito, sem o conhecimento devido dos fatos. Por isso é sempre importante para mim e para você perguntar a nós mesmos em que áreas da nossa vida nós ainda somos imaturos. Será que nós estamos usando as nossas palavras para promover reconciliação ou estamos entre aqueles que semeiam a discórdia o tempo todo? Um cristão maduro fala com graça, fala com moderação e fala a verdade, mesmo que doa, com amor. Um coração maduro resulta em pessoas que não se envolvem em controvérsias, em fofocas, em conversas que depreciam os outros. Não é o emissor desse tipo de palavra, esse tipo de conversa. E também não se torna um receptor desse tipo de conversa. Ao contrário, o crente maduro é marcado por pessoas que buscam sempre edificar, ao invés de depreciar. A maturidade espiritual começa com o domínio da língua. No livro de Tiago, somos ensinados que a língua pode tanto incendiar quanto curar. Tiago 3, de 5 a 6, vai falar sobre isso. Nós somos convidados, a partir desse texto, onde o Senhor Jesus repreende uma geração incrédula que proferia distorções da realidade, fazia julgamentos precipitados a respeito de João Batista e dele também. Somos convidados à seguinte reflexão: de que maneira as nossas palavras têm influenciado o ambiente ao nosso redor? Positivamente ou negativamente? As nossas palavras são como o vento que tem espalhado fagulhas destrutivas? Ou as nossas palavras têm sido como o bálsamo que promove cura e unidade? E o Senhor Jesus, ele continua no versículo 18 e traz uma outra realidade para nós,
nos versículos 18 e 19 de Mateus 11, quando ele diz o seguinte: pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônios. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Quando Jesus cita esse fato nesses 2 versículos, nós vemos um segundo traço da maledicência. A fofoca como distorção da realidade. João Batista ele foi criticado por sua disciplina rigorosa e chamado de endemoniado. Jesus, por outro lado, foi acusado de ser glutão e beberrão. Essas acusações não eram mentiras completas, mas distorções da verdade. Uma narrativa, um julgamento errado a respeito de um fato. A geração que foi confrontada por Jesus em Mateus 11 não estava criando fatos que não existiam, mas eles foram repreendidos por manipularem fatos para desacreditar e dividir Jesus e João Batista. E a fofoca, muitas vezes, ela não surge de uma mentira descarada contra alguém, mas uma meia-verdade, uma manipulação de fatos, ou até mesmo uma má interpretação de intenções. Pessoas fofoqueiras buscam moldar as narrativas para se encaixarem em seus interesses. Essa distorção da verdade revela um coração que não confia na justiça de Deus e tenta assumir o controle das narrativas, mesmo que isso custe a reputação de outras pessoas. João Batista ele vivia em santidade. Jesus vivia com misericórdia, mas ambos foram criticados. Porque as suas vidas, apesar de santas, a crítica expunha não o pecado deles, porque Jesus Cristo não pecou, João Batista foi um arauto da verdade, mas a crítica expunha aqui o pecado daqueles que os criticavam. A fofoca é frequentemente uma tentativa de nivelar moralmente aqueles que estão sendo criticados. Quem critica, por vezes, faz isso para tentar diminuir alguém. E quando faz isso, automaticamente, aquela pessoa que está sendo criticada, ela parece não ser melhor do que aquele que está criticando. O pecado da maledicência, por vezes, tem esse objetivo. Atacar uma pessoa a fim de descredibilizar a sua mensagem ou sua posição. Manipular um fato, colocar o caráter em xeque, a fim de que sua mensagem ou sua posição sejam questionadas. E quantas vezes nós também somos rápidos para julgar e comentar sobre algo que nós ouvimos sem sequer checar os fatos. Como cristãos, somos chamados a sermos promotores da verdade e não participantes de conversas que manipulam informações a fim de causar divisões. Devemos não apenas evitar mentiras, mas também sermos cuidadosos para não manipularmos ou espalharmos informações que possam ferir outras pessoas. Essa realidade nos chama à reflexão para pararmos e pensarmos como as nossas palavras podem estar distorcendo a percepção de outras pessoas sobre alguém. Como nós podemos cultivar um coração que busca a verdade sem cair no pecado da fofoca. Essa realidade nos desafia a buscar a verdade em todas as situações. Antes de compartilhar algo sobre outra pessoa, devemos perguntar a nós mesmos se isso é necessário, se é edificante.
se aquilo que estamos compartilhando sobre alguém reflete o caráter de Cristo. Precisamos ser aqueles que defendem a verdade. Mesmo que, em alguns momentos, tenhamos que confrontar, mesmo que em alguns momentos defender a verdade implique em ter conversas desconfortáveis, devemos nos lembrar que temos que fazer isso tudo em amor. E acima de tudo, antes de comentar, devemos sempre sondar o nosso coração, sondar a real motivação antes de falar sobre alguém. No verso 20 ao 24, Jesus expõe ainda mais a natureza da maledicência. E ele traz para nós a fofoca como fruto da incredulidade. Aquela geração incrédula, maledicente, que distorcia fatos a respeito de Jesus e João Batista, era uma geração incrédula, que mesmo vendo milagres, mesmo vendo sinais, permaneceu não crendo no Evangelho. Jesus passa a denunciar aquelas cidades que ele realizou muitos milagres, mas que mesmo assim não se arrependia. Ele compara essas cidades com Tiro e Sidom, que eram conhecidas por sua maldade, por sua rebelião. A incredulidade dessas cidades não apenas os afastava de Deus, mas também produzia um coração crítico, um coração maledicente, sempre pronto a julgar, a difamar. Portanto, a maledicência, em sua essência, é um reflexo de incredulidade. Quando deixamos de confiar na justiça e no caráter de Deus, nós sentimos a necessidade de controlar narrativas, mesmo que isso signifique ferir ou destruir a reputação de outras pessoas. Em Mateus 11, a incredulidade daquelas cidades não foi apenas a rejeição a Jesus, mas também uma postura crítica, constante e maliciosa. A incredulidade nos torna inseguros. E essa insegurança alimenta o desejo de falar mal de outras pessoas o tempo todo. Porque essa é uma forma de nós nos sentirmos superiores diante da nossa incredulidade. Esse é um pecado que nos ilude com o controle. É a tentativa de substituir a justiça de Deus pela nossa própria justiça. E frequentemente, quando estamos em um estágio de incredulidade, nós fazemos isso manipulando palavras e disseminando a discórdia. Precisamos reconhecer que confiar em Deus inclui entregar ao Senhor situações que nos frustram, situações que nos ferem. Mas quando nós optamos pelo caminho do coração pecaminoso do homem, falamos mal de alguém, muitas vezes fazemos isso porque não acreditamos que Deus pode lidar com aquela pessoa ou aquela situação melhor do que nós. A fofoca é uma forma de incredulidade prática. Porque nós dizemos que confiamos em Deus, mas as nossas palavras e ações mostram o contrário. A solução para esse problema é o arrependimento. Jesus denunciou as cidades incrédulas, porque elas não se arrependeram, mesmo após testemunharem diversos milagres. Da mesma forma, quando nós reconhecemos que os nossos atos de fofoca, de maledicência, revelam incredulidade, nós somos chamados a nos arrepender. Nós somos chamados a buscar a reconciliação. Precisamos olhar para esse texto, para o texto de Mateus 11, mas também lá para Provérbios 6, e entender o seguinte: será que nós confiamos plenamente na justiça de Deus? Ou nós estamos o tempo todo sentindo que nós temos o poder de
corrigir as coisas através das nossas palavras, por vezes ácidas, mentirosas? Será que a nossa incredulidade está se manifestando através de críticas, de fofocas, de conversas que semeiam divisão? Por isso a palavra de Deus, ela nos desafia. Quando nós nos sentimos tentados a falar mal de alguém, a perguntar a nós mesmos: será que eu estou agindo em confiança à justiça de Deus? Ou estou tentando assumir o controle dessa situação, descredibilizando aqueles que porventura tenham me ferido, descredibilizando e depreciando aqueles que por vezes, por alguma situação, estão em oposição a mim? Mas o Evangelho nos chama a orar por aqueles que nos incomodam, por aqueles que nos feriram, por aqueles que por algum motivo, nesse momento, são nossos inimigos. Somos convocados a pedir a Deus que transforme o nosso coração, a fim de que a gente reflita a graça e a verdade de Cristo nas nossas relações. Essa palavra nos convida a sermos aqueles que constroem pontes de reconciliação e não muros de discórdia. A fofoca, como o pecado que semeia discórdia, ela pode ser entendida como um anti-evangelho. Mas como assim? Enquanto o evangelho é a boa nova que une, que cura, que reconcilia, a fofoca faz o oposto. Ela divide, ela destrói e semeia desconfiança. Quando escolhemos palavras que alimentam conflitos, que criam rupturas, nos colocamos contra a obra redentora de Jesus, que veio para reconciliar em si mesmo todas as coisas, como está escrito lá em Colossenses 1:20. Pense na grande história de Deus no Evangelho. No Éden, o pecado quebrou a harmonia perfeita entre Deus, o homem e a criação. E o que estava no centro dessa queda? Uma mentira, uma fofoca, a mentira da serpente, uma distorção da verdade, que semeou desconfiança, semeou discórdia entre o homem e Deus. Desde então, a língua humana, destinada inicialmente no plano original para o louvor a Deus, para edificar o próximo, tem sido frequentemente usada para ferir, para destruir, como um traço do pecado em nós. Mas Deus, em sua graça, enviou o seu Filho Jesus Cristo, aquele que é a palavra, a verdade encarnada, para reverter os efeitos do pecado na minha vida e na sua vida. Jesus proclamou a verdade, viveu em perfeita unidade com o Pai, morreu para reconciliar pecadores como eu e você com o Criador. Onde usamos a língua para dividir, o Senhor Jesus Cristo usou a sua boca para proclamar a vida. Onde os nossos corações são inclinados a destruir, o coração de Cristo escolheu perdoar e restaurar. Quando nos entregamos à fofoca de forma prática, estamos negando a mensagem do Evangelho. Estamos trabalhando contra a unidade que Cristo veio estabelecer através da sua morte e ressurreição. Mas o Evangelho nos oferece uma nova maneira de viver. Nele encontramos perdão pelas nossas palavras destrutivas que por vezes proferimos. E somos capacitados para usar as nossas palavras como um instrumento de graça, como um instrumento de restauração e união. A união que o Evangelho produz nos chama a sermos agentes de reconciliação, promovendo a paz que Cristo conquistou na cruz por nós. O Evangelho transforma as nossas palavras, porque transforma os nossos corações. Como a palavra de Deus diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um coração cheio de Deus, um coração transformado pelo Evangelho, produz palavras que edificam. O Evangelho nos liberta da necessidade de usar palavras
para nos justificar o tempo todo, para nos exaltar, exaltar a nós mesmos o tempo todo, pois Jesus já nos justificou e nós somos exaltados, não por aquilo que conquistamos, por aquilo que somos, mas por aquilo que Cristo fez por nós, pela vitória, não pelas vitórias que nós conquistamos nesse mundo, mas pela vitória de Cristo atribuída a nós, na cruz do Calvário. Uma vez que somos alcançados pela graça de Deus, nós somos chamados a refletir o caráter de Cristo, proclamando vida ao invés de morte, promovendo unidade ao invés de discórdia. Portanto, meu irmão e minha irmã, ao combatermos a maledicência, popularmente conhecida como fofoca, nós não estamos apenas lutando contra um pecado isolado, nós estamos participando da obra redentora de Cristo. Porque a obra redentora de Cristo une todas as coisas nele. Que nessa noite eu e você saiamos daqui encorajados, para que nossas palavras sejam um reflexo dessa verdade, edificando e curando, ao invés de destruir. Afinal de contas, Jesus Cristo sofreu em silêncio por nós. Na cruz, ele não proferiu uma reclamação sequer, pagando o preço pelas nossas palavras imprudentes. Ele levou para a cruz as minhas e as suas palavras imprudentes, para que agora nós possamos viver como agentes de reconciliação e unidade. Que sejamos conhecidos como aqueles que proclamam a paz, aqueles que promovem a comunhão, não para a nossa fama, mas para a glória de Deus Pai. Porque ao se entregar na cruz, Jesus Cristo estava morrendo para perdoar os nossos pecados e fazer de nós um só povo que reflete ao mundo perdido o seu caráter. Você já parou para pensar nisso? Que eu e você saiamos daqui encorajados a vencermos a tentação de, ao invés de sermos agentes da união, da unidade e da verdade, vençamos a tentação de sermos aqueles que semeiam a discórdia, entendendo que o Senhor, ele se opõe a isso, porque isso de alguma forma milita contra o evangelho que promove a união. Porque o pecado destruiu essa unidade, essa relação harmônica entre o homem e Deus, mas também entre o homem com o seu próximo. Por isso o Senhor, ele não nos chamou e nos salvou para vivermos de forma isolada. Por isso ele chama para sermos um povo, para fazer de nós a sua igreja, que mesmo imperfeita. Eu não estou falando que nós estamos imunes a conflitos, a desentendimentos, mas na nossa reconciliação nós expressamos a obra de Deus sendo operada em nós. Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos pela mensagem do teu evangelho. Antes nós não éramos povo, mas agora, Senhor Deus, mediante a obra do teu Filho, o Senhor fez de nós um povo santo e separado para o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa maravilhosa vocação. Obrigado, Senhor, por esse presente que o Senhor nos dá, quando faz de nós teu povo, tua família. Não permita, Senhor, que venhamos ser dominados pelo pecado da desunião, da discórdia, mas que sejamos promotores da verdade e da unidade. Senhor, trata o nosso coração pecador, manifesta a sua graça em nós, para que venhamos testemunhar a unidade conquistada na cruz, através das nossas relações. Se porventura, se há pessoas aqui que não conheciam a mensagem do teu evangelho, que nessa noite elas possam compreender que havia sim um muro de separação entre elas e o Senhor, mas a obra do teu Filho pôs abaixo esse muro.
E a partir, Senhor Deus, da mensagem do Evangelho, eles podem viver em perfeita união contigo. E como desdobramento dessa unidade em Cristo, eles podem viver também em união uns com os outros. Que essa palavra, Senhor Deus, possa frutificar em nós e que possamos responder com fé a realidade, essa realidade do Evangelho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.